Fala galera, tudo bem com vocês? Chegando mais uma aula do Tio Big aí. Hoje a temática é os lugares e as paisagens, né? Nós sabemos que os lugares faz parte da nossa vida no dia a dia, no nosso cotidiano. Onde você está? Na sua casa, na sua rua, no seu bairro, né? Aonde você está inserido, né? Você faz parte de um lugar, você está inserido dentro de um lugar, né? Então, você não vive sem esse lugar, né? Não importa onde você esteja, não importa. Ah, tio Big, mas é porque eu estou viajando aqui, é um lugar? Claro que é um lugar, né? Ah, tio Big, é porque eu fui lá para outro país, é um lugar? É sim. Então, os lugares, ele faz parte do nosso dia a dia, está no nosso cotidiano, né? Ah, mas eu moro num bairro, tio Big, é um lugar? É. Ah, mas esse bairro faz parte de uma cidade, é um lugar? É. Ah, mas essa cidade faz parte de um estado, é um lugar? É. Ah, mas esse lugar faz parte de uma região, é um lugar? É. Então, o que você tem que entender é que eu e você, todo dia nós estamos convivendo com esses lugares. Os lugares, ele faz parte dentro do nosso dia a dia. E eu e você, nós estamos inseridos dentro dele, né? E uma coisa você tem que entender, existem diferentes lugares no mundo, não existe só o nosso lugar, né? Você sabe que existem vários lugares, né? Nós moramos no Brasil, nós moramos precisamente aqui na nossa cidade, né? De Quixadá. Quixadá é um lugar, mas você sabe que existem vários lugares no mundo onde o ser humano vai se relacionando, onde vai convivendo, onde ele vai montando, né, a sua vida, onde ele vai estruturando a sua vida, com a sua relação com o próprio lugar, né? Dependendo de onde ele esteja, né? A gente tem que entender que todo momento o ser humano ele está se relacionando com esse lugar. E esse lugar faz parte da própria formação, da própria constituição, podemos dizer assim, do ser humano. O ser humano ele está inserido dentro desses lugares. E a partir desses vínculos, a partir desse compartilhamento, o homem vai se inserindo, o homem vai vivenciando, vai montando ali os seus projetos, vai montando a sua vida, e essa relação com o lugar vai desenvolvendo a capacidade que ele de constituir, né, uma vida familiar, uma vida econômica, uma vida ao qual ele convive o tempo todo dentro desse lugar. E aí a gente percebe que a relação dos lugares é o tempo todo o quê? O ser humano o tempo todo está relacionando com esses lugares. O tempo todo ele vai modificando, o tempo todo ele vai transformando. Porque o ser humano ele entende o quê? O ser humano ele não fica ali parado, móvel, né? Estático. Mas ele é um ser humano que o que? Ele está móvel, está caminhando, ele está inserido, ele está o tempo todo se relacionando. Esse relacionamento se envolve o que? Cultura, envolve economia, né? Envolve sociedade. Então tudo isso está relacionado a essa relação do próprio homem com o lugar. Então, o ser humano constantemente ele vive inserido dentro dessa questão do lugar, né? E todo lugar onde você esteja, né, ele também está relacionado à questão das paisagens, né? A paisagem ela faz parte do local onde você está inserido, né? Mas como assim, tio Bi? As paisagens ela pode ser dado de forma o quê? Natural ou cultural, né? Natural, o nome já está dizendo natural, aquilo que foi constituído, aquilo que foi transformado pela própria natureza. Então, a própria natureza constituiu aquela paisagem, né? Por exemplo, a Pedra da Galinha Choca é uma paisagem natural, porque a própria natureza esculpiu, a própria natureza, ela através da sua formação rochosa, através das movimentações das placas tectônicas, né? A gente percebe o quê? Que foi formando, né, as rochas da nossa cidade, principalmente aí a Galinha Choca, né? Essas rochas sedimentares que foram se comportando uma em cima das outras, né? Mas aí você entende o que? Já o açude do cedro, o açude mesmo é o que? Tem característica peculiar de que ser o que? De ser uma paisagem cultural, porque foi uma paisagem que foi modificada, né? Que foi transformada com a ação do homem. Muitas vezes a paisagem cultural e natural eles andam juntos, né? Mas geralmente você percebe o que? Que eu e você nós estamos inseridos dentro dessas paisagens. Às vezes paisagens naturais, às vezes paisagens culturais.
Então, as paisagens em si também, elas estão sempre se relacionando dentro de um lugar. Então, o lugar onde você está inserido também está inserido uma forma de paisagem. Ah, eu moro na cidade, tio Big, é uma forma de paisagem? Sim, né? Aquilo ali foi modificado, a paisagem cultural foi modificada pela ação do homem. Então, a paisagem, ela tem dimensões inseridas de acordo com aquilo onde você está presente. Então, pode ser paisagens naturais ou cultural. Ah, eu estou aqui numa floresta, tio Big. Eu estou aqui nesse lugar aqui com a floresta. O lugar é a floresta é um lugar, mas a floresta é o quê? É uma paisagem natural, né? Aonde você está inserido, aonde você está se relacionando. Então você entende bem que a paisagem o tempo todo ela está relacionando dentro de um lugar, né? E vice-versa, né? Onde você está, o lugar onde você está tem formas de paisagens naturais ou cultural, né? Com a ação do homem ou não, né? Com a ação da natureza, né? E a gente percebe que essas paisagens, esses elementos da paisagem, ela tem diferentes formas de representar, né? Essas paisagens podem ser representadas em fotografias, em pinturas, em desenhos, né? As paisagens em si, ela demonstram, né? O lugar aonde ela foi, aonde ela está inserido, né? Aonde ela foi desenvolvido. Claro que constantemente essas paisagens elas são transformadas, ou pela ação do homem, ou pela ação própria da natureza. Então, as paisagens também sofrem transformações, né? O homem pode modificar uma paisagem, né? Tá aqui um rio aqui, o homem modifica para construir uma usina hidrelétrica, né? Então, o homem ele pode modificar ali uma paisagem, né? E a própria natureza também, né? Você percebe que as rochas com o tempo também ela vai sofrendo erosão com sol, chuva e aí consequentemente o que? Elas também vão sofrendo transformações. Você vê a galinha choca, você vê hoje praticamente a galinha está ficando sem bico, está ficando sem bico, né? Mas é porque que o próprio efeito da erosão, a própria transformação que está acontecendo pela própria natureza, ok? Então você percebe que essas transformações ela pode estar inserido pela ação do homem ou pela ação da natureza, né? E outra coisa importante a gente entender que dentro desses lugares, né? Lugares e paisagens, quando nós vamos falar, a gente tem que entender que esses lugares e paisagens estão inseridos dentro de um contexto de um espaço geográfico, né? Não importa, né? As transformações que ocorrem com o homem com relação com esse lugar, né? Seja transformação, seja ação pela própria natureza, né? Mas o lugar onde você está inserido, né? A superfície onde você esteja, nós estamos dentro de um espaço geográfico. Então, o homem, né? Quando falo homem, no sentido universal, então eu, você, nós, vós, ele, todo mundo está inserido dentro de um espaço geográfico, né? E esse espaço geográfico, muitas vezes, ele vai sofrendo a ação da natureza ou a ação do próprio homem. O homem muitas vezes modifica esses espaços para o quê? Para construir prédios, para construir indústrias, né? Para construir estradas. Então a gente percebe o quê? Que o espaço geográfico ele constantemente está em transformação, né? Tanto pela ação do homem como pela ação da natureza. Então, aonde você esteja, né? Aonde você estiver é um espaço geográfico. Ah, tio Bigo, eu estou aqui na minha casa aqui, tranquilo, né? Tá aqui dormindo, deitado, né? É um espaço geográfico? É sim, ali também é um espaço geográfico. Então, para você entender, você perceber que esses lugares, né? Que os lugares, as paisagens, elas estão sempre se relacionando. Se estão sempre relacionando, então os dois estão inseridos dentro de um contexto chamado espaço geográfico, que eu e você, nós estamos inseridos. Então, a dimensão, né? A dimensão de espaço geográfico é uma dimensão de que envolve toda a superfície, onde estamos vivendo, onde estamos inseridos, onde estamos nos relacionando. Então, aonde você estiver, local que você estiver, você está dentro de um espaço geográfico, né? E esse espaço geográfico é um lugar. Nesse lugar existe paisagem. E essas paisagens são paisagens naturais ou culturais, que sofrem com a ação da natureza ou com a ação do homem, ok? Então hoje, essa aí foi a aula, hoje foi nossa aula do Too Big, lugar e
paisagem, né? Então, muito obrigado, assista aí, dá um like aí, muito obrigado! Aula do Big Show!